E bom, amigas, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui com vocês um spa day, um novo spa day, né, mais do que necessitado, que eu tava precisando trazer muito aqui pro canal. E, gente, eu tava aqui começando a procurar umas inspirações no Pinterest pra fazer as minhas unhas. Aí, gente, eu só vim removendo aqui o esmalte com acetona. Na verdade, quase já não tinha esmalte nas minhas unhas mesmo. Eu peguei umas cores bem escuras, mas acabou que eu nem usei essas cores. Eu pintei de uma cor totalmente diferente. E, bom, como eu ia fazer as unhas, eu também ia tomar um banho, eu preferi tomar o banho primeiro, porque senão eu ia acabar borrando as unhas. Do meu cabelo, gente, eu costumo aplicar um olhinho, ó. Esse olhinho aqui que eu tô usando agora, ele é um óleo de babosa, ele é da Farmax, tá, gente? E eu gosto muito mais de aplicar esses óleos mais líquidozinhos no meu cabelo do que aplicar aqueles óleos mais, enfim, que tem uma textura mais grossinha, sabe? Porque, gente, o meu cabelo, ele é cheio, bem cheio, mas ele também é bem fino. Que eu acho que não ficou muito legal no meu tipo de cabelo, que é o 3A, então eu sempre prefiro passar esses mais liquidozinhos assim, porque eu acho que fica melhor. E bom, pessoal, já tem tutorial da minha finalização aqui no canal, tem no meu último spa day eu ensinei, se eu não me engano, e tem um vídeo também específico só da minha finalização, mas se vocês quiserem que eu traga uma finalização atualizada junto com o spa day, comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo a minha finalização mais recente. Ultimamente, gente, eu tô finalizando meu cabelo muito dedolis e eu tô gostando bastante do resultado. Mas bom, como eu já havia terminado de finalizar o cabelo, eu vim fazer aqui as minhas unhas. E, gente, como eu falei pra vocês, eu pintei de uma cor totalmente o inverso do que eu tinha mostrado. Eu pintei a unha de branco, do nada. Na verdade, eu já tinha vontade de pintar a unha de branco, só que eu nunca consegui. Aí hoje eu consegui, gente. E o esmalte que eu usei tá lá no início do vídeo, tá? No início da parte que eu tô pintando a unha, na verdade. Mas eu vou estar deixando uma fotinha dele aí. Eu achei muito bom, tá, gente? Ele é um esmalte bem líquidozinho, não ficou uma coisa grosseira que borrando também. Eu achei muito bom mesmo de usar esse esmalte. E bom, gente, é basicamente isso. Depois eu vim finalizando as minhas unhas aqui. E toda vez que eu vou fazer a esmaltação, gente, eu sempre removo os borrados da lateral. Porque senão, depois que seca, você vai, tipo, molhar a mão, por exemplo, o esmalte, ele sai junto com o borrado. Sai o esmalte da unha. Isso já me aconteceu várias vezes, gente. Então agora, toda vez que eu vou pintar a unha, eu sempre venho e tiro os borrados antes. E, amigas, vocês sempre me perguntam também qual é o removedor que eu uso. Eu uso essa acetona aqui da Farmax, mas lá antes de eu ir tomar o meu banho premium, eu mostrei pra vocês um removedor sem acetona rosinha. Aí vocês vão lá e tirem print daquela parte e vão em qualquer farmácia, mercado, sempre tem, tá, amigas? Aí vocês vão lá e procurem essa acetona sem acetona da Farmax. Eu achei ele muito bom, eu peguei ele de indicação com a minha mãe e a gente sempre usa esse, gente. Só que assim, ultimamente eu tô usando mais acetona porque eu acho que ela é um pouquinho mais forte, então eu comprei essa acetona pra mim usar sozinha mesmo. E aí eu vim removendo aqui com acetona. E esse foi o resultado das minhas unhas, eu acho que ficou uma coisa bem clean girl. E comentei o que vocês acharam, se vocês já pintaram a unha nessa cor. Mas bom, gente, agora é a hora da unha dos pés. Eu tava aqui assistindo o desenho. Comentei, gente, se vocês assistem desenho também ainda. Porque tem gente que fala que é coisa de criança, né? Mas eu gosto bastante. Enfim, eu coloquei pra vocês, gente, vários ângulos diferentes de mim fazendo a unha do pé. Porque, amigas, eu simplesmente não sei um ângulo ideal pra gravar fazendo a unha do pé, porque não é o tipo de coisa de conteúdo que eu faço muito, então eu não sei. Comenta aí se vocês acham que esse ângulo aqui ficou legal ou se ficou aquele primeiro lá. Mas também, gente, eu mudei a câmera pra outro ângulo de novo, ainda coloquei de outro jeito. Enfim, as minhas cutículas da unha eu só venho empurrando mesmo com essa espátulazinha aqui, depois eu venho aplicando o creme. Eu tiro só umas partezinhas com um alicate quando tá muito, tipo, muito feio mesmo. Aí eu venho e tiro. Se não, gente, eu só venho arrastando mesmo assim, não faço nem muita coisa. E eu vou usar essa escovinha aqui também, que ela é muito boa, ó. Ela é uma escovinha de dente mesmo, basicamente, mas é muito boa, gente, pra poder limpar, porque sai tudo. Depois que eu cortei as minhas unhas aqui, ficaram bem na régua, eu vim lixando aqui com uma lixa normal, tá, gente? Eu gosto de lixar a minha unha bem assim, bem baixinha mesmo.
Principalmente porque nessa esmaltação aqui eu não ia estar fazendo francesinha nos pés, então eu gosto de deixar ela bem redondinha, bem pequenininha, porque aí não acontece de, tipo, quebrar, porque, gente, na minha escola é obrigatório usar tênis, sabe? E aí, às vezes a minha unha, não sei porquê, amigas, mas sempre quebra quando eu tô de tênis. Não sei por que isso acontece. E aí engancha depois e acaba machucando, então eu sempre prefiro deixar a minha unha bem baixinha. E depois disso, gente, eu já vim passando aqui essa base, que ela é de tratamento, tá, gente? Eu esqueci o nome. Gente, eu esqueci o nome da base. Mas enfim, é uma base de tratamento e ela é roxinha. E a esmaltação que eu escolhi foi um glitter. Esse glitter ficou super delicado, eu achei que ficou muito bom, tá, gente? Fazia tempo que eu não passava um esmalte assim, mais simplesinho nas minhas unhas do pé. Então eu achei que ficou uma coisa bem beautiful, bem princesinha. Eu gostei bastante. Comentem aí embaixo também o que vocês estão achando do áudio do vídeo, tá, gente? Comentem se o áudio tá bom, porque às vezes eu coloco a música bem alta, mas eu acho que dessa vez ficou legal. E não esqueçam de me seguir na rede vizinha também, vou estar deixando o arroba bem aí na tela. Bom, gente, agora eu vou descolorir os pelinhos do braço, que eu gosto de chamar de pintar os pelinhos de ouro. E eu vim aqui usando esse descolorante, esse pozinho, né, água oxigenada descolorante. E, gente, eu gosto quando a mistura fica bem espessa, assim, então eu acho que eu prefiro colocar muito mais pó do que descolorante em si. O óleo que eu tô usando, amigas, é esse óleo de cabelo mesmo, bem, né... Gente, óleo de cabelo, mas assim, ele é muito bom, tá? Ele não deixa o braço coçando, não irrita nem nada, então eu já vim passando. E agora que a gente já tá quase finalizando o nosso spa day, eu vim fazendo as minhas sobrancelhas. Gente, minha sobrancelha tinha tanto tempo que eu não fazia, mas tanto tempo que, tipo assim, já tava perdendo era a forma. E, gente, eu tenho um negócio que a minha sobrancelha, se ela ficar muito tempo sem fazer, ela não dá nem pra você desenhar ela, porque, tipo, os pelos da minha sobrancelha são bem grossos. Apesar de serem poucos, são bem grossos mesmo. Então, quando você vai passar a base, corrigir por cima, gente, fica marcado, fica muito esquisito. E, gente, as minhas sobrancelhas também, se eu não tirar, elas juntam uma na outra. Aí eu fico o quê, gente? Com monocelha. Então, assim, eu já vim removendo. Tinha tanto tempo que eu não tirava. Porque eu tava meio desanimada, sabe, gente? De fazer essas coisas de spa day, autocuidado. Mas, assim, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que se cuidar, sim. A gente tem que fazer nossas spa day, sim. E isso é importante, sim, gente. Porque eu acho que, além de afetar o seu físico... Físico não, gente, meu Deus. Sua aparência também afeta o psicológico, né, gente? Não sei. Comentem embaixo se acontece com vocês também. E eu ia precisar ir no shopping, gente. Eu ia numa lojinha muito diva que abriu. Inclusive, eu vou fazer um videozinho depois com vocês aqui, gente, de comprinhas, tá? Eu fui numa lojinha assim, no shopping da minha cidade. E aí eu tava aqui fazendo um Get Wear With Me. Gente, esqueci como é que fala. Enfim, basicamente, eu estava aqui fazendo a minha sobrancelha já feita. Gente, dá uma sensação tão boa quando a gente faz a sobrancelha que chega o pozinho da paletinha pega direitinho, né? Enfim, gente, eu tava comendo chocolate. Eu amo chocolate branco de paixão. Eu acho que é tipo o meu chocolate preferido. Eu prefiro ele, tipo assim, se for pra escolher entre ele e o leite, eu acho que eu escolheria com certeza o chocolate branco, gente, eu gosto muito dele. Então, assim, eu já tava aqui comendo no vídeo enquanto eu aplicava a maquiagem. E, amigas, agora eu tô usando uma técnica nova, tá? Pra aplicar corretivo, que é aplicar ele e esperar uns minutinhos pro corretivo agir na pele. E aí depois a gente vai e espalha. Dizem que fica com uma cobertura melhor. E se eu disser pra vocês, gente, que realmente fica. Esse meu corretivo aqui, ele não é aquele corretivo grosso, mas também não é fino. Ele é meio termo, sabe, gente? Cobertura média. Então eu acho que ficou uma coisa muito boa, ficou bem mate e eu gostei bastante do resultado. E eu também tô usando uma coisa nova, gente, que é aplicar tipo um bronzer no nariz. Na testa eu já aplicava, mas não tanto igual eu tô aplicando agora também, que eu tô achando que fica muito bom. Mas nessa parte aqui de cima do ossinho do nariz eu passei bastante e eu gostei muito do resultado, gente. Deu uma pele bronzeada que, nossa, ficou muito linda. E agora eu vim aqui com a minha chinelada de blush, gente. Eu amo de paixão passar muito blush. É porque na câmera não dá pra ver tanto, gente. Na câmera nunca fica tão pigmentado assim, né? Tanto que quando a gente vai tirar foto, a gente sempre... Eu, pelo menos no meu caso, eu sempre passo um pouco mais de cada produto. Porque na câmera realmente não pega muito às vezes. Mas isso é bom, gente, por um lado, porque fica super natural, né? Mas enfim, continuando. Eu vim aplicando meu blush antes do pó.
Mas depois do pó, gente, eu venho passando blush de novo. E aí fica aquele negócio bem chinelada, mas eu gosto muito, amigas. E vim passando aqui a minha bruma. Gente, eu comprei uma caixinha pra colocar as minhas maquiagens. Eu tava usando a tampinha dela aqui. Uma caixinha bem bonitinha, gente. Sério, ficou muito fofo. Mas, bom, depois de eu já ter aplicado a bruma, ter secado, como eu falei pra vocês, gente, eu sempre venho aplicando mais blush, porque eu gosto muito desse efeito bem forte que dá o blush, sabe, gente? Eu amo de paixão. Depois disso, eu venho aplicando o iluminador. Eu tô passando agora nessa parte de cima dos olhos, no nariz, nesse ossinho. E, gente, eu acho que vocês não repararam, ou talvez tenham reparado, mas eu não fiz contorno no meu nariz com pincel. Essa make eu tava a fim de fazer uma coisa mais cleanzinha, mais naturalzinha, então eu resolvi não fazer. E deixei assim mesmo, gente, sem contorno. Só passei meio que um bronzer. Eu acho que dá pra dizer que é tipo bronzer, mas enfim. Gente, eu aprendi uma técnica mesmo, eu não sei se foi eu que criei, mas eu tô viciada em fazer. É pegar o rímel e passar bem na pontinha, nesse cantinho aqui do olho, gente, bem nesse cantinho mesmo. Passa bastante rímel e vem secando ele. Aí, gente, tipo assim, se vocês não tiverem esse translúcido, vocês passam primeiro uma camada fina de rímel, depois vocês passam pó, seca com qualquer coisa, pode ser ventilador, qualquer coisa, gente. Aí vocês secam o rímel e depois vocês vêm com uma outra camada de rímel e aplicam por cima. Gente, dá um resultado muito bom, os cílios ficam muito grandes e eu acho que fica muito fofo, fica super naturalzinho, gente, fica a coisa mais linda. E eu adoro passar rímel, e gente, eu amo rímel de paixão. Eu uso muito mais rímel do que cílios, extensão, essas coisas. Então eu acho que essa dica serviu muito pra mim, eu acho que ficou muito bacana. E bom, gente, foi basicamente isso. Aí, nessa parte aqui, gente, eu acabei borrando o meu olho sem querer, eu borrei o rímel. E a dica que eu dou pra vocês, gente, é sempre secar onde borrar, porque depois que seca o rímel, ele fica muito mais maleável. Então, você consegue facilmente arrancar com a pontinha da unha ou às vezes com um pincel. Aí dá pra tirar, gente, e não estraga a maquiagem. É muito melhor fazer isso do que você tirar agora que borrou, né? Tipo, por exemplo, nesse momento que borrou, eu preferi não limpar. Porque se eu passasse a mão, ia acabar borrando tudo, ia ficar tudo manchado e ia estragar minha maquiagem. Gente, agora que eu terminei a maquiagem, como eu falei pra vocês, eu vou esperar o rímel secar pra mim poder remover com o pincel. O meu cabelo tá assim, ele não tá seco ainda, mas aí eu vou colocar os acessórios. E aí eu vou finalizar com vocês. Esse foi o vídeo, amigas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.